Você já parou para pensar por que, entre tantos vídeos disponíveis, foi justamente este que apareceu para você? Talvez tenha surgido em sua tela por acaso, talvez alguém tenha compartilhado, ou talvez você simplesmente sentiu o impulso de clicar. Mas e se nada disso for coincidência? E se houver algo maior acontecendo neste exato momento, um chamado invisível que trouxe você até aqui? Você acredita realmente que o universo trabalha com acasos? Ou será que existe uma inteligência maior que organiza os encontros certos, no tempo certo, para que sua vida siga o fluxo destinado? A verdade é que quando você olha além da superfície, percebe que tudo tem um propósito. Você não chegou aqui por engano. E mais, por que seria agora, e não antes ou depois? A resposta é simples: porque você está pronto. Pronto para ouvir algo que pode despertar uma nova percepção. Pronto para acessar uma mensagem que talvez não faria sentido em outro momento da sua jornada. O universo não erra no tempo. Ele entrega as experiências, sinais e mensagens quando sua energia está preparada para recebê-las. E se você está assistindo a este vídeo neste instante, é porque a vida decidiu que chegou o momento certo de você ouvir isso. Você já parou para pensar em quantas coisas precisaram acontecer para que você estivesse exatamente aqui, agora, ouvindo estas palavras? Às vezes, a gente acredita que chegou a um lugar por acaso, que clicou em um vídeo de forma aleatória, que um encontro ou uma experiência não passou de sorte ou coincidência. Mas a verdade é que a vida não trabalha com acasos. O que chamamos de coincidência é apenas o nome que damos para algo cuja lógica ainda não compreendemos. O universo se comunica por sinais, e quando você aprende a decifrá-los, percebe que nada acontece por acaso. Muitos desses sinais aparecem de forma sutil, uma frase que alguém solta sem intenção, uma música que toca no momento exato em que você mais precisava, uma oportunidade que surge quando você já estava prestes a desistir. São como pequenos lembretes de que existe uma força maior alinhando cada passo seu, costurando experiências invisíveis para que você receba exatamente o que precisa, no momento perfeito. E aqui está algo profundo: esses sinais não são enviados para todos da mesma forma. Eles são moldados de acordo com a sua energia, o seu estado emocional, o seu nível de consciência. Isso significa que o universo fala com você na linguagem que só você pode entender. Talvez através de sonhos, de encontros inesperados ou até de repetições que chamam sua atenção. O que para alguém é apenas rotina, para você pode ser a chave de um despertar. Mas por que, então, tantas pessoas não percebem esses sinais? A resposta é simples: porque estão presas demais no ruído, correndo, preocupadas, tentando controlar cada detalhe. É como estar em uma sala cheia de música alta e tentar ouvir alguém sussurrando. O universo quase nunca grita, ele sussurra. E para ouvir esse sussurro, você precisa de presença, de pausa, de disposição para olhar além da superfície. Talvez você esteja passando por situações que parecem obstáculos, portas que se fecharam, caminhos que não deram certo. Mas já pensou que isso também pode ser um sinal? O universo não apenas abre caminhos, ele também fecha aqueles que não servem mais ao seu propósito. O que você chama de perda pode ser apenas um redirecionamento para algo muito maior do que sua mente conseguiria planejar. Quando você entende isso, a vida muda. O que antes parecia injusto, começa a fazer sentido. O que parecia caótico, revela uma ordem invisível. E, de repente, você começa a confiar. Confiar que até mesmo as pausas, as esperas, os silêncios, fazem parte de um plano mais amplo. O universo está constantemente conspirando a favor do seu crescimento, mesmo quando você não consegue enxergar o quadro completo. Imagine que sua vida é como um grande mosaico. De perto, algumas peças parecem deslocadas, outras sem sentido, outras até fora do lugar. Mas quando você se afasta um pouco e olha o desenho inteiro, percebe que cada detalhe era necessário para formar a imagem final. Assim são os sinais, fragmentos que parecem desconexos no momento, mas que mais tarde revelam uma sincronicidade perfeita. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora.
Você chegou até aqui porque existe algo que precisa despertar em você. Talvez seja um chamado para confiar mais, para deixar de resistir tanto, para perceber que existe uma inteligência maior guiando seus passos. Você não está perdido. Você não está sozinho. Você está sendo conduzido. A cada vez que você percebe um sinal, algo em você se expande. É como se a vida dissesse: você entendeu, continue por aqui. E quanto mais você presta atenção, mais sinais aparecem. Porque a consciência abre portas. O que antes parecia invisível começa a se revelar. O que parecia normal ganha um brilho especial. E então você percebe que a sincronicidade não é exceção, é regra. Você é que estava distraído demais para notar. Hoje, você está recebendo um desses sinais. Estar ouvindo estas palavras não é obra do acaso. É um lembrete direto de que existe algo em você que precisa ser ativado agora. Talvez seja coragem, talvez seja clareza, talvez seja apenas a confiança de que você está exatamente onde precisa estar. Não porque alguém disse, mas porque a vida inteira alinhou os fios até este momento. E quando você se abre para essa perspectiva, tudo se transforma. O medo dá espaço à confiança. A dúvida dá espaço à presença. O caos dá espaço a uma ordem silenciosa, que não precisa ser explicada, mas apenas sentida. Esse é o poder de perceber os sinais do universo. Eles não mudam apenas o que você faz, mudam quem você é. Quantas vezes você já se pegou pensando que está atrasado, que deveria estar mais à frente, que a vida não aconteceu como você planejou? Talvez você olhe para trás e sinta que perdeu tempo, que tomou decisões erradas, que se desviou do caminho. Ou talvez olhe para frente e sinta ansiedade, como se ainda tivesse um longo trajeto a percorrer para finalmente chegar lá. Mas e se eu te dissesse que o momento certo não está no passado que já se foi, nem em um futuro distante e incerto? Ele está aqui, agora. O universo nunca se atrasa. Nunca adianta nada por acidente. Tudo que chega até você vem na medida exata da sua capacidade de receber. Isso significa que, neste instante, você tem diante de si as condições perfeitas para o próximo passo da sua jornada. Mesmo que pareça pouco, mesmo que pareça confuso, o agora contém tudo o que você precisa, porque o agora é o único lugar onde a vida acontece de verdade. Você já percebeu como a mente adora te puxar para longe desse presente? Ela insiste em comparar, em projetar, em relembrar. Ela te convence de que ainda não é suficiente, de que precisa esperar algo mudar para poder começar a viver plenamente. Mas esse é o maior truque da mente, te roubar do momento em que a transformação realmente acontece. E é justamente nesse instante, enquanto você ouve estas palavras, que a vida está se revelando. Você não está aqui por acaso. Não é uma perda de tempo. Este é o momento em que algo se ativa em você. A pergunta é: você está disposto a reconhecer? Porque, quando reconhece, o simples se torna extraordinário. Uma respiração profunda pode se tornar o portal para a calma. Um insight breve pode abrir espaço para uma nova direção. Uma decisão pequena pode mudar o curso inteiro da sua vida. O momento certo não é quando tudo parece perfeito. É quando você escolhe estar presente. A perfeição não está nas circunstâncias, mas na consciência que você coloca nelas. Pense em todas as pessoas que você admira. Elas não esperaram as condições ideais para agir. Elas perceberam que a vida só pode ser vivida em tempo real. E, ao se entregarem ao presente, criaram realidades que pareciam impossíveis. Mas por que é tão difícil confiar que este é o momento certo? Porque fomos condicionados a acreditar que o valor está no amanhã. A escola nos ensinou a esperar pelo diploma. O trabalho nos ensinou a esperar pela promoção. A sociedade nos ensinou a esperar pelo reconhecimento. Sempre esperando, como se o agora fosse apenas um ensaio para a vida real. Mas o que ninguém nos contou é que a vida real já está acontecendo. Ela não começa depois. Ela já começou.
Se você sente que não tem clareza, que não sabe exatamente para onde ir, entenda, isso não significa atraso. Significa preparação. Às vezes, o universo te mantém em uma aparente pausa não porque você falhou, mas porque está sendo alinhado. Assim como uma flecha precisa ser puxada para trás antes de ser lançada para longe, existem momentos em que a vida te recolhe, te silencia, apenas para ganhar impulso. E quando chega a hora, esse impulso te lança exatamente para onde você precisa estar. Olhe para a sua vida agora. Existe algo que parece pequeno, mas que pode ser o ponto de virada. Talvez seja um hábito simples, uma conversa que você estava adiando, uma oportunidade que parece modesta demais. Mas lembre-se, as maiores revoluções começam com gestos sutis. O que importa não é o tamanho do passo, mas a consciência que você coloca nele. E talvez, só talvez, este seja o seu momento de perceber isso. O momento em que você para de esperar por um sinal grandioso e começa a enxergar que o sinal sempre esteve aqui. O momento em que você entende que não precisa de todas as respostas, apenas de presença suficiente para perceber a próxima pista. O momento em que você percebe que não está atrasado, não está fora do lugar, você está exatamente onde deveria estar. Este é o momento certo. Porque é o único real. O ontem já virou memória. O amanhã ainda é imaginação. O que você tem é agora, pulsando, pedindo para ser vivido. E quanto mais você habita esse instante, mais o universo consegue te entregar aquilo que estava preparado para você o tempo todo. Há momentos em que a vida fala de maneira tão sutil que quase passa despercebida. Você está envolvido em seus afazeres, preso em preocupações ou distraído pelo ruído ao redor, e de repente algo acontece. Uma frase desperta uma memória, uma sensação inexplicável surge do nada, um encontro inesperado muda seu humor. E, por um instante, você sente que aquilo não foi comum. Foi como se uma mensagem tivesse atravessado a rotina e te chamado para algo maior. Essas mensagens ocultas nem sempre aparecem da forma que você gostaria. Elas não chegam embrulhadas em certezas, nem acompanhadas de instruções detalhadas. Muitas vezes surgem como inquietações, como aquela sensação de que algo precisa mudar, mesmo quando você não sabe exatamente o que. É como se a vida estivesse tentando te despertar, tirando você do piloto automático e lembrando que existe um caminho mais profundo, mais alinhado, esperando para ser vivido. Talvez você já tenha sentido isso. Uma voz interior que insiste em te dizer que o lugar onde você está não é o lugar definitivo. Ou talvez tenha experimentado sincronicidades tão improváveis que seria impossível chamá-las de coincidência. Como se o universo estivesse literalmente orquestrando eventos para que você prestasse atenção. Mas aqui está o segredo. Essas mensagens não aparecem para provar algo a você. Elas aparecem para ativar algo em você. A diferença é sutil, mas poderosa. O universo não precisa te convencer. Ele quer apenas que você desperte o que já está dentro, o que já faz parte da sua essência, mas que foi abafado por medos, por hábitos ou por velhas crenças. E se você parar para observar, perceberá que muitas vezes a mensagem mais importante não vem do lado de fora, mas de dentro. Aquela intuição repentina, aquele sentimento que não se explica, aquele insight que aparece quando você menos espera. Isso é a vida tentando te guiar. É a linguagem silenciosa que conecta seu ser ao fluxo do universo. No entanto, há um desafio. A mente racional sempre tenta descreditar essas mensagens. Ela diz que é apenas imaginação, que não passa de coincidência, que você deveria ignorar e voltar ao real. Só que o real, muitas vezes, não é o barulho que você enxerga, mas o silêncio que você sente. O que chamamos de intuição é, na verdade, a forma mais pura de comunicação com o campo invisível que nos guia. Pense em quantas vezes você já recebeu sinais, mas decidiu ignorar. Quantas vezes você sentiu que deveria ou não fazer algo, mas preferiu seguir a lógica, e depois percebeu que aquela sensação estava certa o tempo todo. Isso não é acaso. É a prova de que a mensagem já estava em você, apenas esperando ser ouvida.
Agora imagine se você passasse a confiar mais nesses sinais, a perceber cada detalhe, a tratar cada sincronicidade não como sorte, mas como orientação. Como sua vida mudaria se, ao invés de duvidar, você desse espaço para que essas mensagens moldassem seus passos? Talvez você tomasse decisões mais leves. Talvez encontrasse clareza onde antes havia confusão. Talvez descobrisse coragem onde antes só havia medo. A mensagem que você precisava ouvir pode não ser uma promessa de facilidades, mas um chamado à verdade. E a verdade é que você não está sozinho, nunca esteve. A cada instante, a vida está sussurrando: continue, confie, esteja presente. Essa é a mensagem oculta que você precisava receber hoje. Não porque alguém disse, mas porque sua alma reconhece que chegou a hora de despertar. E desperto não é quem tem todas as respostas, mas quem tem a coragem de seguir mesmo sem vê-las todas. Desperto é quem entende que as mensagens não vêm para criar dependência, mas para revelar independência. Elas não dizem o que você deve fazer passo a passo. Elas apenas lembram que o poder já está em você, esperando para ser liberado. Hoje, ao ouvir estas palavras, permita-se reconhecer: esta é mais uma dessas mensagens. Não ignore. Não adie. Sinta. Permita que algo dentro de você se alinhe de forma diferente. Porque quando você desperta, o mundo ao redor desperta junto. Existem momentos que marcam uma linha invisível no tempo. Antes deles, você era uma pessoa. Depois, nunca mais será o mesmo. Não se trata de algo que os outros possam enxergar de imediato, mas de uma transformação silenciosa, que começa dentro e, pouco a pouco, muda tudo ao redor. Esse instante pode parecer comum para quem olha de fora, mas para você, é como atravessar uma porta que sempre esteve ali, esperando para ser aberta. Talvez este seja exatamente um desses momentos. Enquanto você escuta estas palavras, algo em sua consciência pode estar se rearranjando. Não é apenas sobre informação, mas sobre percepção. É como se o universo tivesse criado uma pausa no ritmo acelerado da vida para que você pudesse se lembrar: existe uma escolha a ser feita agora. E essa escolha pode se tornar o ponto de virada que mudará a forma como você enxerga e vive a sua jornada daqui para frente. O poder do ponto de virada está em perceber que você não precisa esperar um grande acontecimento externo para transformar sua vida. Não é necessário um desastre, uma perda ou uma crise para provocar mudança. A virada verdadeira acontece quando você decide conscientemente alinhar-se com a energia daquilo que já sabe ser possível para você. Quando você escolhe soltar as velhas narrativas que repetem medo, limitação e escassez, e permite que uma nova versão de si mesmo assuma o controle. Mas como transformar um instante em um divisor de águas? O primeiro passo é reconhecer que a mudança não começa no amanhã, nem quando tudo estiver perfeito. Ela começa agora. Este instante é a semente. É nesse agora que você pode decidir sentir de uma maneira diferente, pensar de uma maneira diferente, agir a partir de um espaço de confiança e não de controle. Imagine que sua vida é como um rio. Até aqui, talvez você tenha seguido um curso que parecia natural, mas que muitas vezes te levava para lugares onde você se sentia preso. O ponto de virada não significa mudar todo o rio de uma vez. Significa apenas escolher um desvio, um novo fluxo, um caminho que te aproxima do destino que sua alma já conhece. Essa decisão, por menor que pareça, cria uma nova corrente que, com o tempo, se torna irreversível. E aqui está a chave: o ponto de virada não depende de condições externas, mas da sua disposição interna. Você pode estar no mesmo trabalho, nos mesmos relacionamentos, na mesma cidade, mas se dentro de você algo se transformou, nada mais será igual. Porque sua energia muda a forma como você se relaciona com tudo. O que antes parecia obstáculo passa a ser apenas parte do treino. O que antes parecia bloqueio se revela como um convite para crescer. O instante em que você percebe que a vida nunca esteve contra você, mas sempre te preparou, é o instante em que o medo perde força.
Você deixa de esperar que as coisas melhorem para sentir paz e passa a criar paz onde está. Você deixa de esperar que as oportunidades apareçam para se sentir pronto e começa a se sentir pronto para que as oportunidades apareçam. Essa inversão simples é o verdadeiro ponto de virada. Talvez, até hoje, você tenha carregado dúvidas, inseguranças ou a sensação de estar atrasado. Mas a vida não trabalha com atrasos. O que parece demora é apenas preparação. O que parecia perda, na verdade, era espaço sendo aberto. E este momento, agora, é a prova disso. Porque só quando você está realmente pronto, a mensagem aparece. E você está ouvindo esta mensagem porque é o seu tempo. Transformar este instante em um ponto de virada não significa ter todas as respostas, mas assumir a coragem de dar o próximo passo. É confiar que, ao liberar o velho, o novo se revela. É parar de lutar contra o fluxo e começar a se alinhar com ele. É perceber que a versão do seu futuro já está em você, e tudo o que ela precisa é que você diga, sim. Então, permita-se. Respire fundo e reconheça, este é o momento. Esta é a virada. E daqui para frente, sua vida não será mais a repetição de velhos padrões, mas a criação consciente de uma nova realidade. O universo trouxe você até aqui não para observar, mas para decidir. E a decisão que você faz agora tem o poder de mudar tudo. E se ao ouvir tudo isso algo dentro de você despertou, permita que essa jornada não termine aqui. Inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários o que mais tocou o seu coração neste vídeo. Cada palavra sua pode ser exatamente a mensagem que outra pessoa precisa ouvir, e juntos vamos fortalecer essa corrente de despertar.